Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje a nossa aula será sobre multiplicação de frações. Existem dois casos onde nós temos multiplicação de frações. O primeiro caso, onde eu multiplico um número natural por uma fração. E o segundo caso, onde nós multiplicamos frações. Além disso, eu vou mostrar para você como que nós encontramos o inverso de uma fração, ok? E, por fim, eu vou mostrar a técnica do cancelamento, que é o que a maioria das pessoas gostam, né? Gostam de cancelar, mas muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Aqui eu vou explicar para você. Se você estiver gostando, deixa o teu like, porque isso é muito importante aqui para nós. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o acesso a esse curso completo. Lá, nesse acesso, vai te levar lá para o Google Sala de Aula, onde você vai ter acesso não só a esses vídeos aqui, mas também a todas as atividades e aos simulados, ok? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela e vou te mostrar como que multiplica frações e também número natural por frações. Bora lá, vamos lá. Olha só, nós estamos no nosso módulo de frações e queremos falar hoje sobre multiplicação de frações. Vamos lá, olha só, primeira situação, eu quero fazer uma multiplicação de um número natural por uma fração. E aqui nós já temos dois exemplos, vai ser coisa simples. Veja bem, como que eu faço para multiplicar um número natural por uma fração? Simplesmente eu pego o número natural e multiplico pelo numerador. E o denominador? O denominador você repete. Então, o que eu vou fazer aqui? 3 vezes 1, 3. E vou repetir o 5. Agora tem um detalhe. Nós vamos parar e vamos pensar. Há como simplificar essa fração? Tem como simplificar essa fração? Essa é uma fração irredutível. Lógico, o 3 é primo e o 5 é primo. Então, o 3 só dá por 3 e por 1. O 5 também só dá por 5 e por 1. Então, aqui nesse caso, nós temos uma fração irredutível. Então, sempre mesmo, nós vamos resolver, ou antes de resolver, que eu vou mostrar isso para vocês hoje, antes de resolver, nós temos que simplificar. Ou no final, nós podemos simplificar também. O que nós não podemos é achar uma resposta, olhar para as alternativas da nossa questão e não encontrar a resposta, certo? Às vezes você tem a resposta na sua mão, mas você não simplificou, então você nunca vai achar a alternativa da tua questão. Isso tem muito nas questões, nos próximos simulados que eu vou colocar aqui, que terão também esse conteúdo de frações. Vocês vão perceber que vocês vão achar um valor de fração e essa fração não está nas respostas. Então, o que está faltando? Você simplificar, ok? Mais uma vez, olha só. Eu tenho um número natural 4 e quero multiplicar pela fração 2/3. É muito importante também que você entenda a leitura. 2/3. Então, mais uma vez, 4 vezes 2, 8. 8 sobre 3, ou 8/3, certo? Então, será que eu consigo simplificar mais uma vez aqui? O 8 não é primo. Tudo bem, o 8 não é primo. Mas nós não temos mais possibilidade de simplificar aqui, porque o 3 é primo. Então, o 8 não dá por 3, não é verdade? O 8 só dá por 2, o 3 não dá por 2. Então, aqui nós temos uma situação onde não há mais possibilidade de simplificar. Certo? Então, resumindo, toda vez que você multiplicar um número natural por uma fração, você vai pegar o número natural e vai multiplicar pelo numerador. E o denominador? Repete aqui na frente. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência? Agora eu quero multiplicar frações. Eu tenho frações, 2 frações ou 3 frações. Olha só, o que nós vamos fazer? Antes, não vou fazer agora a simplificação. Tá bom? Vou deixar para o final. Eu sei que talvez você esteja olhando e deve estar pensando, eu vou simplificar isso. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro eu quero mostrar como que faz a multiplicação de frações. Depois a gente vai para a parte da simplificação e depois do cancelamento. Quando eu multiplico frações, o que você vai fazer?
eu vou multiplicar os numeradores e vou multiplicar os denominadores. Então, 4 vezes 1 é 4. E 5 vezes 2 é 10. Então, eu tenho 4 décimos. Mas você vai fazer aquela pergunta. Será que tem como simplificar essa fração? Sim. Por quê? Porque o 4 é divisível por 2 e o 10 também. Ou seja, os dois números são pares e números pares podem ser divisíveis por 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar o sinalzinho aqui, dividido por 2 e dividido por 2. O 4 dividido por 2 dá 2. O 10 por 2 dá 5. Lembra, das aulas anteriores eu falei sobre isso. A fração 4 décimos é equivalente à fração 2 quintos. Equivalente, que tem o mesmo valor. Eu não estou alterando o valor. Eu estou simplificando e estou encontrando frações equivalentes. Então, essa fração 2 quintos é uma fração irredutível, certo? Porque não há mais possibilidade de simplificar. Vamos lá, vamos para a próxima. Mais uma vez, vamos reforçar isso aqui. Se eu quero multiplicar frações, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os numeradores, 2 vezes 3 é 6, e vou multiplicar os denominadores. 7 vezes 9, 63. Certo? Eu sei que você percebeu que há possibilidade de simplificar essa fração. Por quê? Porque o 6 é um número divisível por 3. E o 63 também é divisível por 3. Então, vamos colocar aqui, dividido por 3 e dividido por 3. O 6 dividido por 3 vai dar 2. O 63 por 3 vai dar 14. Isso. Não, 14? Vamos lá, deu um branco aqui. 63 por 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 0, desce o 3, vai dar 21. Vai dar 21. Muito bem. E aí? Será que tem como simplificar mais? Acho que não, né? Primeiro porque o 2 é primo. Se o 2 é primo, então o 2 só dá para simplificar por 2. O 21 não dá por 2. Então, essa é uma fração irredutível. Vamos lá, próximo caso. Agora eu tenho uma multiplicação de 3 frações. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Nós vamos multiplicar os numeradores e vamos multiplicar os denominadores. Vamos lá. 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 7 é 21. Certo? 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 10 é 100. Será que tem como simplificar essa fração? Acho que não, né? Por quê? Porque o 21, ele só vai dar por 3 e por 7 e por 21. O 100 não dá por 3, o 100 não dá por 7 e o 100 não dá por 21. Então, essa é sim uma fração irredutível. Certo? Então, resumindo tudo, se você quer multiplicar frações, você multiplica os numeradores e depois você multiplica os denominadores. Lá no final, você pode simplificar a tua fração. Por enquanto, eu não falei do cancelamento, vou falar daqui a pouco. Vamos dar sequência? Olha só, eu quero falar sobre o inverso de uma fração. Como que eu encontro o inverso de uma fração? Olha só, ali eu tenho uma fração 2 terços. A fração 2 terços, ela possui um inverso. Como que eu encontro o inverso? Qual o significado disso? Toda vez que você pega uma fração e multiplica pelo seu inverso, você vai obter um resultado, que esse resultado é igual a 1. Então, a única fração que eu posso multiplicar aqui, que vai me trazer o resultado 1, é simplesmente 3 meios, ou 3 sobre 2, certo? Você já deve ter percebido que o inverso da fração 2 terços é 3 sobre 2. Então, quem era numerador na fração original virou denominador. E quem era denominador na original virou numerador. Então, agora nós vamos resolver isso aqui. Para quê? Para provar que o produto de uma fração pelo seu inverso é igual a
1. Sempre. Então, 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, nós podemos afirmar que 2 terços é o inverso de 3 meios. E 3 meios é o inverso de 2 terços. Então, vale tanto a ida quanto a volta. Tudo bem? 2 terços é o inverso de 3 meios e 3 meios é o inverso de 2 terços. Muito bem. Agora eu tenho um número natural 4. É um número natural, não é uma fração, embora eu possa transformar em fração. Mas eu quero saber o inverso dele. Eu estou procurando um número que multiplicado por 4 que vai dar 1. Só pode ser 1 quarto. Não é verdade? Por quê? Aí a gente volta para o nosso caso lá no início da aula. Eu estou multiplicando um número natural por uma fração. O que eu faço? Eu pego o número natural e multiplico pelo numerador. 4 vezes 1, 4. E conservo o denominador. E aí está aqui, ó. Conservei o 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o produto das duas frações é igual a 1. Então, eu posso afirmar que qual é o inverso de 4? É 1 quarto. Qual é o inverso de 1 quarto? É 4. Tudo bem? A ida e a volta. Vamos lá. Agora eu tenho uma outra fração. Eu tenho 11/23 avos. Eu quero o inverso dessa fração. Bora lá. Você já percebeu que o inverso nada mais é do que você pegar esse denominador e vira numerador. E esse numerador se transforma em denominador. Ok? E aí o que acontece? Você vai multiplicar essas frações. Ok? 11 vezes 23 e 23 vezes 11. E aí você deve estar pensando, poxa, o professor vai multiplicar isso aqui? Não, não vou multiplicar. Ah, você pode multiplicar? Pode, você pode multiplicar, só que eu não quero gastar essa energia. E sugiro que você também não gaste essa energia, porque esse certamente é o nosso próximo conteúdo, que é a parte do cancelamento. Vamos lá? Olha só, eu vou deixar essa multiplicação aqui para você. Eu vou primeiro explicar essa situação aqui, ó, do cancelamento, o primeiro caso, e aí eu vou voltar aqui e vou provar para você que o resultado dessa coisa é igual a 1, sem fazer essa multiplicação de 11 vezes 23, e lógico, 23 vezes 11. Olha só, o cancelamento, nós temos dois casos aqui. O primeiro caso, quando existem fatores iguais no numerador e no denominador. Veja que esses caras aqui são fatores. Lembra que na multiplicação eu tenho fatores, na adição eu tenho parcelas, não é verdade? Então, aqui eu tenho fatores. Então, quando existem fatores iguais no numerador e no denominador, veja que aqui em cima, ó, eu tenho 11 aqui em cima e 11 aqui embaixo. Então, eu tenho fatores iguais no numerador e no denominador. Eu tenho um número em cima e um embaixo, iguais. Então, nesse caso, eu vou cancelar esses dois. E o que significa cancelar? Cancelar significa que ele não existe mais. E o que vai virar isso aqui? Vai virar o número 1. E aqui também se transforma em número 1. E aí, o que acontece? Ele deixa de existir o 11. Então, o que acontece quando eu multiplico o número 1 por qualquer número? Não dá nada, né? Não cheira e nem fede. Ou seja, não se altera o número. Não é verdade? Quando eu pego o número 1 e multiplico por um número natural, por exemplo, não acontece nada. O resultado vai ser o próprio número natural. E aqui é a mesma coisa. Se eu pegar esse número 1 e multiplicar por 23, vai dar 23, não vai alterar nada. Então, o cancelamento faz você anular o número 11. E, lógico, vai colocar o número 1 aqui para você entender que existe um número, né? Que é o número 1. Mas eu não vou multiplicar o número 1 por 23. Por quê? Porque a regra diz que quando existem fatores iguais no numerador e no denominador, eu faço o cancelamento. Olha aqui, ó. Eu tenho 23 aqui e 23 aqui. Então, eu não vou multiplicar. Aqui se transformou em número 1 e aqui também.
Então, o que sobrou aqui? Eu cancelei todo mundo. Então, basicamente, 1 vezes 1 é 1. E aqui embaixo, 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Certo? Então, nós chegamos aqui no resultado que nós esperávamos, né? Quando a gente multiplica dois números que são inversos. Vamos lá, agora vamos voltar aqui no cancelamento e vamos resolver aqui essas situações específicas do primeiro caso. Eu tenho 1/3 e quero multiplicar por 3/16. Antes de multiplicar, eu vou fazer o cancelamento. Por quê? Porque existem fatores iguais no numerador e no denominador. Olha só, tem um 3 aqui em cima e um 3 aqui embaixo. Aqui vira número 1 e aqui também. Certo? Vou tirar esse 1 daqui para não confundir. Vou colocar aqui, ó, número 1. Então, sumiu o 3. Eu não preciso mais do 3. O que virou isso aqui? Olha só. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 16 é 16. 1/16. Ok? Ah, mas eu quero multiplicar. Tudo bem, você pode multiplicar, contanto que posteriormente você faça a simplificação, está tudo resolvido. Agora aqui eu tenho uma multiplicação de 3 frações. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda e faça na tua prova e nos simulados e nas atividades. Que você seja objetivo. Olhou? Olha só, eu tenho fatores comuns no numerador e no denominador. Olha só, eu tenho 4 aqui e tenho 4 aqui. Simplesmente eu cancelei. Aqui virou número 1 e aqui virou número 1. Muito bem. Tem mais? Tem. Então vamos com segurança. Olha só, eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Pronto. Aqui virou número 1 e aqui virou número 1. Ah, eu quero mais. Não, não dá, porque aqui é 3 e aqui é 19. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 19 continua sendo 19. Então, 3/19 é a nossa resposta. É o nosso produto. Aquela velha pergunta, tem como simplificar essa fração? Não. 3 é primo, então 3 só vai dar por 3 e por 1. O 19 é primo também, então já era, né? 3/19 é uma fração irredutível. Vamos lá, vamos dar sequência e finalizar aqui a nossa aula para o segundo caso. Olha só o segundo caso. Quando existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador. Quando existem múltiplos de um mesmo número. Olha só como é que é importante. No módulo anterior, nós falamos sobre múltiplos. Então, se eu estou falando de múltiplos aqui, você não entendeu ainda ou está em dúvida, é importante que você volte lá na aula de múltiplos do módulo anterior e você entenda como que você encontra os múltiplos de um número. Certo? Vamos lá. Olha só. Eu posso aplicar o primeiro caso aqui? Não, né? Eu não tenho fatores comuns no numerador e no denominador. Ó, não tenho aqui, não tenho aqui e não tenho aqui. Não temos. Mas nós temos múltiplos aqui. Eu tenho o 4 e o 6, que são números múltiplos. Um no numerador e um no denominador. É isso que ele fala aqui, ó. Vamos repetir? Quando existem múltiplos de um número, de um mesmo número, no numerador e no denominador. E que múltiplos são esses? Eu estou falando que o 4 e o 6 são múltiplos de um mesmo número. Que números são esses? Vamos lá. Olha só. Para você que não assistiu a aula, bora lá. Vou falar de múltiplos aqui, ó. Por que o 4 e o 6 são múltiplos de um mesmo número? Eu vou colocar aqui os múltiplos do número 2. Quais são os múltiplos do 2? Eu pego o 2 e multiplico pelos naturais. Quais são os naturais? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10 e assim por diante. Concorda? Então, aqui ó, eu tenho os múltiplos do número 2. E essa sequência é infinita. O que está falando aqui em cima? Ó? Quando existem múltiplos de um mesmo número. No numerador e no denominador. Olha aqui, ó. Aqui não tem 4, aqui não tem 6. Olha o 4 aqui, ó. Olha o 6 aqui, ó.
O 4 e o 6 são múltiplos de um mesmo número. Que número é esse? É o 2. O 4 e o 6 são múltiplos de 2. Se o 4 e o 6 são múltiplos de 2, então eles são divisíveis por 2. Ok? E é por isso que nós vamos aplicar essa regra ali, porque eles são divisíveis por 2. Então, sugiro, se você perdeu essa aula, não assistiu, volta lá. Volta lá porque vai ser importante. Então, se esses dois números aqui, o 4 e o 6, são múltiplos de 2, então eu vou simplificá-los por 2. Olha só, o 4 simplificado por 2 vai dar 2. O 6 simplificado por 2 vai dar 3. Muito bem. Olha para o 11 e olha para o 13. Não dá para fazer nada, né? Porque o 11 é primo e o 13 também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os numeradores e os denominadores. 2 vezes 13, 26. E 11 vezes 3, 33. Ok? Então, essa é uma fração irredutível. Vamos lá. Se você não consegue simplificar mais aqui, ó. Não dá mais, ó. O 2 não dá por 3, o 2 não dá por 11, o 3 não dá por 13, o 13 não dá por 3 e o 13 não dá por 11. Não há mais como simplificar aqui. Então, quando você multiplica, também não há mais possibilidade. Tem gente que multiplica e vai olhar se tem como simplificar. Você não pode fazer isso. Não tem como mais simplificar. Você tem que estar seguro que não há mais possibilidade de simplificar aqui no passo anterior. Se não há mais, quando você multiplica, acabou. É uma fração irredutível. Agora vamos lá. Vamos para a parte final aqui. Eu tenho uma multiplicação de 3 frações. Eu poderia multiplicar 24 vezes 49 vezes 30? Pode, mas não faça isso. Não faça isso. Porque você não tem tempo para isso na tua prova. Você tem que economizar a tua energia para coisas mais complexas. Aqui, você tem que gastar menos energia. Certo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Olha só, o 30 e o 60 são múltiplos. Concorda? O 30 e o 60 são múltiplos de 30. Ou seja, o 30 dá para simplificar por 30. E o 60 também dá para simplificar por 30. Então, bora lá, ó. Esse cara por 30 vai dar 1. Esse cara por 30 vai dar 2. Você já deve ter percebido que saber a tabuada é importante aqui, não é verdade? Então, mais uma coisa. Se você não tem habilidade com a tabuada e você quer se dar bem nessa coisa aqui, então você tem que treinar a tabuada. Mas eu tenho que estudar o dia todo? Não. Se todo dia você pegar 15 minutinhos a tabuada... Não, hoje eu vou estudar a tabuada do 2. Amanhã eu vou estudar a do 3. Depois a do 4. Depois eu vou repetir tudo de novo. Quando você pega a coisa, acabou. Não tem volta mais. Mas vamos lá. Olha só, o 21 e o 49 são múltiplos de 7. Concorda? Então, se 21 e 49 são múltiplos de 7, então eles são divisíveis por 7. Professor, e se eu quisesse simplificar o 49 com 72? Por que você não olhou isso? Eu posso olhar também. Só que não dá para simplificar o 49 por 72. Eu sei que não dá. Não vou nem tentar. Por que você não simplificou o 24 e o 60? Porque eles são pares. Daria para simplificar por 2. Sim, você pode fazer isso. Só que lembra do que eu falei? Você tem que ser o mais econômico possível. Gastar menos energia possível. Não é verdade? Porque quando você gasta menos energia, você guarda energia para coisas mais complexas. Certo? E você ganha tempo. Porque isso é importante. Eu poderia. Ia dar um pouquinho mais de trabalho. Não é que ia dar trabalho, ia ter alguns passos a mais. Mas ia dar certo do mesmo jeito. Só que aqui eu já dei uma cortada legal. Não é verdade? Eu simplifiquei o 60 e o 30. Pronto. Por 30. Acabou. Já resolvi aqui metade da situação. Eu quero agora partir para o 21 e para o 49. Porque eles são múltiplos de 7. O 21 por 7 vai dar 3. Porque 3 vezes 7 é 21. O 49 por 7 é fácil, é 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Veja que sobrou o 24 e o 72. Eu quero simplificar por 2 para começar.
Beleza, você pode simplificar por 2. Ó, esse por 2 vai dar 12 e esse por 2 vai dar 36. Ó, 12 e 36. Essa coisa dá para simplificar direto. O 12 e o 36 são múltiplos de 12. Vou deixar isso com você. Eu vou simplificar direto aqui. Por quê? Porque, olha só, o 24 vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. O 24 vezes... Não, na verdade, o 72 é múltiplo de 24. Porque 24 vezes 3 é 72. Então, 72 é múltiplo do 24. Então, 72 dá para simplificar por 24. E ele vai dar 3. Então, tá aqui, ó. O 24 por 24 é muito fácil. É igual a 1. Então, vamos lá. Vamos multiplicar isso aqui. Ah, mas será que dá para simplificar mais alguma coisa? Beleza, se você consegue, vai lá. Aqui, ó, eu não vou conseguir mais. Porque 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 1 é 7. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 3 é igual a 18. 7/18 é uma fração irredutível, ou seja, não há mais possibilidade de simplificar. Certo? Então, pessoal, eu estou disponibilizando neste momento as atividades relacionadas a esse conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.